Ô Samuel, mas pensando nessa questão do risco que nós temos, parece uma contradição, mas essa que é a realidade. O governo Lula agora não tem que fazer mais acenos ao centro, mas reforçar um pouco mais qual que é o diferencial dele. É isso que vai fazer o cara votar no Lula pela diferenciação? O que você acha? Pessoal, a gente não combinou não, tá? Mas parece que o Pedro tá só levantando bola para eu cortar aqui. Tá perfeito. Acho que é entrosamento de outras partidas, entendeu? Sim. Porque, de fato, essa é a conclusão que 99% das pessoas que me ouvem falar dizem, então você é um centrista, né? Porque você está dizendo que tem um movimento aí, é polarizado, é no detalhe que se define. E geralmente o cara que diz que é no detalhe que se define, ele está preparando a cama para dizer, e por isso o voto tem que ser centrista, temos que fazer acenos para o Armínio Fraga, para o cara lá que era do Novo, Amoedo, para Faria Lima. Não, eu digo completamente o oposto. É aí que é o plot twist. Para você conseguir essa mobilização, veja, eu não estou falando de pegar o voto do cara que tem uma posição centrista. Isso é uma visão errada, estática, de como as pessoas têm os seus posicionamentos políticos. A grande maioria que não é mobilizada politicamente, a grande maioria da população normal de qualquer país, não é só do Brasil, ela não é fanaticamente mobilizada por essa ou aquela corrente política. Ela até pode ser por uma igreja, por um time de futebol, por outras coisas. Mas politicamente... Às vezes é uma pessoa com definições até de esquerda, mas que prefere não ter uma ligação. Mas o dia a dia dela, ela pega o Instagram, vê coisa de modelo, vê coisa de novela. Não é a política que mobiliza ela. Ela tem alguns valores, óbvio, todos nós temos. Podem ser valores de direita ou de esquerda, mas mobilizada ela não é. Essa pessoa está... Vamos pensar na figura, né, numa imagem. Ela está fora do tabuleiro. Você tem uma linha esquerda-direita aqui e não está todo mundo distribuído aqui. É aquela maluquice que a gente viu lá do voto, falava um tempo atrás, né? Voto Bolsolula, né? Tinha gente que até votava no Bolsonaro. Pensa naquele wall lá do narigudo liberal lá da Globo, sabe aquele paredão em que a bolinha cai? As pessoas estão lá em cima. Elas têm uma tendência, estão mais para cá, então devem cair mais para cá, mas não necessariamente, ela pode cair para o outro lado também. E isso se faz, essa queda para a direita ou para a esquerda, se faz a cada processo eleitoral. Tem tendências a cair mais à esquerda, tendências mais à direita, mas você consegue levar a pessoa de uma ponta para outra dependendo do cenário político que se constrói. A narrativa que é construída numa eleição, porque é outro pilar da ciência política, que as eleições se ganham na definição do tema dominante. Em inglês chama-se issue, né? A issue, a questão central da eleição, define o jogo antes do jogo ser jogado. Ele é o próprio campo do jogo. Então, se eu vou falar de economia, eu já sei que uma pauta desenvolvimentista, esquerda, pró-trabalhador, vai trazer dividendos, porque a maioria da população é trabalhadora. Se eu trago esse debate um campo mais de valores, de defesa da família, de segurança pública, eu já sei que eu vou ter um campo mais pendendo para a direita. Então, definição do tema define para onde as bolinhas vão se direcionar. E aí que está o ponto. Por que eu não acho que... vamos então procurar esse eleitor do centro? Ele não existe. Esse eleitor está lá em cima. Ele pode ser puxado para cá ou para cá, dependendo da temática que eu construa, que vai ser dominante. Quando eu imagino que já existe um eleitor do centro e que eu tenho que procurá-lo com temáticas liberais, centristas, o que eu estou fazendo é construir a temática para a direita. E aí eu estou, em vez de procurar esse eleitor, eu estou dando elementos para que ele tente ir para a direita, escolher um candidato natural da direita. E aí que precisa ter uma estratégia, que é o termo populista, que o Hugo usou aqui, ou para aqueles que forem um pouquinho mais ciosos, não gostam desse termo, popular. Tem que ser direcional, intenso, heterodoxo, popular, com pautas econômicas, que você consegue trazer o tema da eleição para aquele espaço onde os interesses objetivos materiais da maioria da população que é trabalhadora se manifestarão. Se eu trago o tema para a escala 6x1, se eu trago o tema para a redução do imposto de renda para quem ganha menos e taxação dos que ganham mais, para mim, do meu ponto de vista, da teoria que eu estou apontando aqui, eu estou tensionando a temática da eleição para o campo que me é favorável. O Hugo diz de tentar solucionar o endividamento das famílias. Ele diz que é uma coisa que pode reverter muito voto. Pode reverter, já falo sobre isso, mas essa é uma temática que também serviria. Só que do ponto de vista do centrista, ficar falando dessas coisas é ruim
porque afasta o eleitor de centro, que já não gosta desse tema. Ele é um cara que está preocupado com a dinâmica fiscal do país. E se eu ficar falando muito de escala 6x1, eu vou afastar esse eleitor. Você viu? Eu tomo uma decisão puramente teórica e isso muda completamente a minha capacidade de direcionar a eleição ou não. Ambos estão procurando o mesmo resultado. O centrista é um cara de esquerda, tá? Mas ele acredita piamente nessa ideia, nessa teoria pura, de que a prática vai seguir a forma que ele imagina que funciona. Vou falar de arcabouço fiscal, vou falar de responsabilidade fiscal, porque isso vai me atrair o eleitor de centro que me falta. E pode simplesmente criar a temática de direita que falta para a direita. Eu já digo o contrário. Eu vou falar de escala 6x1, de fim do endividamento das pessoas, né, da questão fiscal, mas não macro, da fiscal de imposto de renda, né, das pessoas, cobrar menos de quem ganha menos e mais de quem ganha mais. Isso aqui, em tese, incomoda a galera ali que supostamente existiria ao centro. Não. Isso traz a temática e mobiliza o cara que não é nem Lula nem Bolsonaro. Ele é seu José, Dona Maria, que paga a conta todo mês, que fica ralando para ir para o trabalho, que ao mesmo tempo tem um pastor falando para ele que é para votar no Bolsonaro, mas a vida diária dele mostra para ele que ele é um trabalhador ferrado. E só quem faz política direta para ele é a esquerda. E ele fica nesse impasse. Gente, o meu líder espiritual manda eu ir para um lado, a minha vida concreta manda eu ir para o outro. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar parado, não vou fazer nada não. Esse cara tá para ser disputado. E esse cara não é centrista, esse cara não conhece um manual liberal. Ele não está preocupado com o resultado fiscal anual. Não é isso que preocupa ele. Esquece essa ideia da figura de coletezinho da Faria Lima, que tá, será que eu vou de Lula ou será que eu vou de Bolsonaro? Mesmo porque não é nem 10% da população desses caras, né? É só pegar as candidaturas próprias dessa galera. As candidaturas liberais, elas oscilam entre 3% e 6%, geralmente. Atualmente, você viu uma candidatura dita liberal, que era do Ratinho, que de liberal não tem nada, o cara de direita, mas era o mais liberal da direita ali, né? Junto com talvez o menino do Rio Grande do Sul fosse o mais liberal, de fato. Sim. O governador. Ele era o mais liberal. Aí você vê quanto que ele fazia? De 3% a 6%. Nada. O Ratinho, tem todo o discurso mais bolsonarista, chegou a 11%. O Caiado, que agora está tentando... Eu conheço o marqueteiro do Caiado. Conheço, falar com ele pelo menos uma vez por semana, tá, gente? Mas ele fala assim, a grande dificuldade... Vou dar um spoiler aqui. Ele fala, a grande dificuldade da construção da candidatura do Caiado, que é uma candidatura que hoje vai tentar se apresentar ao centro. Sendo direito, mas centro. Só que o Caiado, em algum momento, acreditou que podia estar no lugar do Bolsonaro. Então ele radicalizou para a direita. É difícil fazer o Pedro, o Samuel e um monte de outras pessoas esquecerem o que ele falou há 6 meses atrás. E esse é o problema dessa galera que diz centro no Brasil. Todos eles. Do narigudo lá da Globo, que está no ar agora, até o Caiado. Todos eles são de direita e em algum momento deixaram bem claro qual é o lado deles na luta de classes. É difícil fazer uma coisa do MIB, Homens de Preto, apagar a memória de todo mundo e você não lembrar o que o cara falou na eleição passada. Sim. Mas eles vão tentar se vender como centro. E aí vai ter gente inteligente do nosso lado, partindo daquela premissa honesta, é uma premissa honesta, de que existe um eleitor de centro e esse eleitor ele anda com o coletinho da Faria Lima e está esperando a melhor proposta liberal. E eu tenho que conquistar esse cara. Pois é, aí tem gente do nosso lado que cai nessas esparrelas, entendeu? E veja, o Lula nunca cai nessas esparrelas na eleição. Eu tenho minhas críticas ao Lula no governo. Acho que, assim como o Hugo apontou aqui, é um governo que ficou devendo muito do ponto de vista da economia, porque tem ótimos contadores. Pessoal que cuida muito bem, paga as coisas em dia, acerta, fez uma boa medida com essa questão do imposto de renda, mas do ponto de vista fiscal, eles não têm nenhuma diferença para o que a direita nos apresenta. E abrem mão de construir o único caminho para o Brasil ter um governo de esquerda que mostre diferença para o povo. Sabe? E aí não tem jeito, é pau na máquina. O Haddad não pode iniciar o terceiro governo Lula como ele iniciou, dizendo que quem vai puxar o desenvolvimento nacional é a iniciativa privada. Isso é um erro conceitual. É por isso que o governo, esse mandato não deslanchou na economia, no PIB. Porque é mais do que provado para qualquer heterodoxo, até um heterodoxo marromeno que nem o Haddad, está cansado de se comprovar há mais de um século que ou o Estado puxa a economia, isso é a visão keynesiana, ou a economia patina. A ideia do Haddad iniciar dizendo que vai ser iniciativa privada
que vai puxar é o mesmo erro da reta final do primeiro mandato da Dilma, no qual ela aceitou, ela não acredita nisso, mas ela aceitou a pressão que sofreu de dizer o seguinte: o governo tem que parar de investir direto, tem que tirar investimento do governo para permitir que a iniciativa privada... Achando que ela ia ser aceita. E sabe o que aconteceu? A iniciativa privada não investiu. Eu não digo nem que foi boicote, de um ponto de vista kalekiano, nem digo que foi isso. Não precisou ser um boicote, simplesmente é porque isso é natural. Um heterodoxo raiz diria o seguinte: a iniciativa privada não consegue suprir essa demanda de investimento. Precisa ser puxado para o Estado. Quando o Estado saiu, aquele discurso liberal de que agora a iniciativa privada vem, não aconteceu. E não acontecendo, você tem a queda do PIB, você tem todos aqueles índices econômicos ruins que fazem a cama ali para o cenário golpista contra a Dilma. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!